bem-vindos a mais um vídeo do NPE da Centro-Oeste. Eu sou a Tec Fabiana, né? Cuido da Alura e da parte de tecnologia, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a Sala do Futuro, né? A Sala do Futuro, ele é um projeto piloto ainda, que está sendo implementado em algumas DEs, mas a sua intencionalidade é justamente vir aí num futuro não tão distante a substituir o CMSP, que é onde estão todas as atividades e plataformas concentradas. Então, essa é uma nova proposta que começou ali, né, no comecinho do ano, começaram as tratativas, e hoje esse projeto ele acontece num piloto com algumas diretorias, sendo uma delas a Centro-Oeste. Então, a Sala do Futuro, ela vem aí com uma intencionalidade de disponibilizar um aplicativo, tanto web quanto para celular, que vem aí a substituir o Sendmídias, mas que traga não só uma nova identidade visual, mas que também deixe, né, o layout do site do aplicativo mais fácil para o estudante. Não só para ele achar as informações, mas também para ele se organizar em relação, por exemplo, aos prazos. Porque quando a gente fala sobre tarefas, a gente fala sobre as redações, elas têm aí, né, um prazo vinculado a elas que o aluno tem para fazer. E a Sala do Futuro, a intencionalidade é justamente fazer com que esse processo fique mais claro, fique mais visual para o estudante. Então, a ideia da Sala do Futuro é justamente disponibilizar tanto em formato web, né, como CMSP Web, como no formato de aplicativos para Android e iOS, né, fazendo apenas um recorte, iOS ainda não foi, né, disponibilizado, por enquanto só em Android, mas que a curto prazo, né, curto, médio prazo, ele vem aí a substituir essa ferramenta. E o que acontece? Esse projeto está sendo lançado como um piloto justamente para que, ao invés de lançar a plataforma e só depois verificar o que está acontecendo, que nesse piloto, com algumas diretorias e expandindo, né, aos poucos, esses problemas ou qualquer questão de usabilidade da plataforma, inclusive sugestões, né, que não necessariamente sejam problemas, mas coisas que as escolas percebam que pode melhorar ou pode ter um recurso a mais, possa ali ser já implementado, né, dentro do sistema antes de ser lançado para toda a rede. Esse piloto, né, dessa Sala do Futuro, ele aconteceu primeiro em 6 diretorias, tá aparecendo aí para vocês o nome delas, mas a Centro-Oeste, aqui na meiuca, é justamente a nossa. Foram escolhidas algumas escolas nesse primeiro momento, né, eu acredito que isso já deve ter uns 2 meses, mas foram escolhidas ali algumas escolas para ter ali o primeiro teste com essas 6 diretorias. Nesse tempo, né, eles fizeram aqui, né, os cálculos e os gráficos só para vocês terem aí uma base de como foi a utilização. Então, a gente tem as atividades ao longo desse período, né, de início de implementação. Como isso aconteceu, né, a usabilidade na plataforma do Android, porque ainda não está disponibilizado para iOS, e também sobre a utilização ali dentro da web, que é o aplicativo no navegador mesmo, né? O site, vamos colocar assim. E o que eles perceberam foi que justamente várias escolas, né, inclusive algumas nossas, trouxeram um retorno muito positivo justamente em relação a ele trazer um layout melhor. Esse projeto piloto agora ele se expande, né? Então a previsão é que seja expandido para as demais escolas, porque antes era um número reduzido de escolas específicos por cada diretoria. Agora, não só aumentou o número de diretorias, né? Foram incluídas aí mais 6 diretorias. Então, a gente tem ao todo 12 participando dessa segunda fase do projeto. E a ideia principal é testar a estabilidade, então ver se ele está comportando, se, por exemplo, existem menos problemas de acesso. Então, justamente testar se esse site, né, e esse aplicativo, ele está estável. Identificar bugs e problemas, então, sei lá, não abriu a redação, não está aparecendo tarefa, né? Então, esses pontos aí que realmente só tem como a gente saber a partir da utilização, né? E justamente validar essa experiência, se ela está sendo positiva, se não está. E aí é que vem a questão, não é só apresentar aquilo de negativo, mas é também, se possível, trazer um feedback daquilo que pode ser melhorado ou colocado ali na plataforma, que talvez apenas a escola e os estudantes vão ter essa percepção, porque justamente são eles que utilizam. Então, a ideia desse projeto não é só começar a utilização da Sala do Futuro nas escolas, né, começar esse movimento, mas também trazer esses feedbacks, tanto positivos quanto negativos, para calibrar o aplicativo, calibrar aí o site, porque a intencionalidade é que realmente, a médio e curto prazo, né,
eles ainda não têm prazos assim, vamos dizer, daqui um mês, daqui 2, mas a curto, médio prazo, que ele vem aí a substituir o aplicativo do Centro de Mídias, e aí tudo vai ser focado na Sala do Futuro para toda a rede. Então, é importante a gente também entender esse papel que a gente está tendo de justamente ter a possibilidade de testar essa Sala do Futuro. Eu sei que algumas escolas, inclusive, já testaram, mesmo não estando no piloto, por exemplo, em momentos de estabilidade de CMSP, a gente indicou, né, algumas vezes a tentar pela Sala do Futuro para justamente dar continuidade às aulas, ao uso ali das plataformas, e por enquanto tem sido bastante positivo. A Sala do Futuro, né, como eu comentei, ela tem a versão web, que é esse sitezinho aqui, né, saladofuturo.educacau.sp.gov.br, e o aplicativo do Android, tá? Então, aqui tem o link, e depois esse material vai para vocês, então vocês conseguem ir pelo link, ou só colocar a Sala do Futuro, prestar atenção, né, só no íconezinho, para ter certeza que é a Sala do Futuro certa, e aí ele já pode ser utilizado pelos estudantes. Esse é um ponto, talvez, que já foi, né, transmitido para a SEDUC, mas por enquanto a Sala do Futuro só está disponível para os estudantes. Então, professores, trio gestor, PECs, enfim, nós não temos acesso à Sala do Futuro. Então, os únicos que podem e conseguem acessar são os estudantes. Então, ainda que a gente não tenha essa utilização, o ideal é que justamente os estudantes já comecem a ver, né, e a utilizar a Sala do Futuro e tragam os feedbacks sobre como tem sido a usabilidade aí desse aplicativo. Então, a Sala do Futuro, ela é lançada aí enquanto projeto piloto. Quais são as intencionalidades, né, e o que ela vem tentando trazer como um extra, né, o que a gente tem hoje no Centro de Mídias. Então, a questão vai se manter, por exemplo, as tarefas centralizadas na Sala do Futuro da mesma maneira que é no Centro de Mídias. A única questão é como essa tarefa ela vai aparecer para os estudantes. Então, ele consegue categorizar elas, a gente consegue manter as mesmas habilidades, então questões discursivas, de resposta única, múltipla, né? Todas essas funcionalidades, elas são mantidas na Sala do Futuro, elas só ganham uma carinha ali diferente, que é justamente essa a intenção, que é justamente que o layout fique mais intuitivo para os estudantes. Então, ele consegue acessar todas as tarefas, visualizar as respostas ali das orientações de estudo, então ele consegue ali visualizar a resposta questão por questão. Ele tem o acesso já muito visual do redação e do tarefas, né? O acesso às plataformas, e a questão das plataformas é que pela Sala do Futuro ele não precisa utilizar nenhum outro login, então a partir da Sala do Futuro ele já é encaminhado para essas plataformas já logado, o que também diminui aí alguns problemas que a gente tem muitas vezes de acesso aos estudantes a algumas dessas plataformas. Ele também, dentro da Sala do Futuro, ele consegue acesso ao material digital, ao boletim dele e à internet patrocinada. Sobre a internet patrocinada, é importante sempre a gente reforçar. A internet patrocinada, ela funciona no uso de dados, então no uso do celular, e no caso, só fazendo uma correção, celular e tablets, né? Mas esses dados só são patrocinados pelo aplicativo. Então, quando você usa na web como página, você não tem a isenção de dados, mas se você usa o aplicativo, ele sim tem internet patrocinada, é o mesmo processo do CMSP. Então, essas partes de vai estar tudo centralizado como no Centro de Mídias? Sim. Os dados vão ser patrocinados no aplicativo? Sim. Todas essas funcionalidades se mantêm. Mais uma vez, o ponto principal é o layout, é a acessibilidade que a gente tem. Aqui, para vocês, tem a carinha aí do aplicativo da Sala do Futuro. Então, já dá para perceber aqui que já aparece de cara para o estudante ali as opções, né, de tarefa, redação, prova paulista, material digital, ele já tem as plataformas. Então, mesmo o caminho para acessar esses lugares, ele fica menos moroso. Você não tem que entrar na turma e da turma ir caçando ali. Não, você consegue. Tem tudo compartimentado de uma maneira que fique mais fácil, né, esse acesso. Então, aqui a gente tem... Isso aqui é uma aluna fantasma, na verdade a Fabiana Borges trabalha na SEDUC, então isso é um login de teste. Então, ele tem essa carinha, então na hora que você já entra no site da Sala do Futuro, ele já aparece esses campos, então, como eu falei, é a ideia de que o aluno não precisa passar por vários caminhos,
né, para poder chegar a esses lugares. Então, logo aqui ele já tem o tarefas, o redação e o material. Embaixo tem todas as plataformas, né? Essas setinhas aqui do lado são para você ir passando pelas plataformas. E mesmo assim, ainda no menu lateral, ele tem essas mesmas opções para facilitar o acesso. Tarefa, material digital, redação e as plataformas. No caso, eu vou até voltar aqui. Essa prova paulista, quero deixar muito claro. Neste bimestre, ainda que a ideia seja começar o uso da sala do futuro, né? Essa é a orientação que a gente tem, justamente começar a implementar, pedir para que os alunos utilizem, mas a prova paulista não será feita na sala do futuro. Ela ainda não está nesse nível, né, do aplicativo e de alcance. Então, sendo assim, a prova deste bimestre, que é o segundo bimestre, que vai ocorrer aí do dia 17 a 26 de junho, essa prova ainda será realizada no Centro de Mídias. Em relação ao do terceiro bimestre, existe aí uma tentativa de que ela seja já na sala do futuro, mas nada concreto. Então, nesse ponto, a utilização da sala do futuro hoje, o foco dela é justamente a utilização de plataformas, tarefa e redação, né, no cotidiano escolar, e a prova paulista, por enquanto, ainda fica exclusivamente dentro do aplicativo do CMSP, tá? E aí, qual é a diferença, na verdade, o upgrade que a gente tem aí com a sala do futuro? Primeiramente, ele permite aí filtrar as tarefas e o andamento dessas tarefas, então quais que estão ali para expirar, quais que têm uma distância maior, né, desse prazo de expiração, e quais que estão pendentes por disciplina. Então, ele tem mais possibilidade de filtro para esse aluno conseguir ali ter uma gestão melhor dessas tarefas. Elas não aparecem todas num bloco de uma vez, sem que você consiga, muitas vezes, eu quero fazer as de história hoje, mas você tem que ficar caçando pelo nome, né? O aluno também, ele visualiza as tarefas, as redações de forma separada e organizada, então elas não estão juntas. E mais uma vez, você tem a possibilidade de aplicação de certos filtros para você conseguir achar o que você precisa, e não tem que ficar caçando pelo nome. O aluno ele consegue visualizar todas as tarefas pendentes, independente da matrícula, né? A gente sabe que quando a gente fala principalmente do ensino médio, você tem as matrículas de parte de formação geral básica, de itinerário formativo, ensino técnico, mas isso fica tudo centralizado, né? Você não tem essa divisão por turmas ou por matrículas. Você também, o aluno ali, visualiza a quantidade de dias pendentes para a tarefa, então isso também ajuda o aluno a ter um controle ali de quais tarefas são prioritárias ou não, né, pensando na questão de prazos. E também ele dá a possibilidade do aluno modificar o visual para o modo escuro, né? Eles colocam o modo dark, mas é o modo escuro do celular. Então, na sala do futuro, a ideia é ser um upgrade, então uma melhora, né, aí é o que a gente já tinha do Centro de Mídias. É importante lembrar que o uso de um não cancela do outro. Em que sentido? Se, por exemplo, seu aluno já começou a fazer uma redação no CMSP e agora vocês estão implementando aí a sala do futuro, isso não tem problema, o banco de dados é o mesmo. Sendo assim, a hora que ele abrir a sala do futuro, aquela redação que está pela metade lá no Centro de Mídias vai aparecer pela metade para ele na sala do futuro. Então, usar uma parte em um e uma parte no outro não gera nenhum problema, né, ou aí nenhuma perca para os estudantes. Então, esse processo ele pode ser feito em qualquer momento. E o ideal, né, e o que a gente está propondo é que justamente as escolas tentem aí se organizar, inclusive a gente vai passar essas orientações para os Protecs e afins, para que justamente já comece aí a utilizar a sala do futuro, mas lembrando, tudo aquilo que foi feito no Centro de Mídias, o banco de dados é conectado, então tudo que está lá vai já aparecer para a sala do futuro e vice-versa. Então, nesse processo, né, se você já começou uma atividade e quer ir para a sala do futuro, não precisa se preocupar, essa atividade vai ficar salva, não tem nenhuma perda aí para o estudante. Agora, nessa parte, né, é mais um tutorial, né, uma questão mais visual para vocês entenderem um pouco sobre o que significa essa mudança de layout. E, mais uma vez, as funcionalidades do Centro de Mídias vão estar na sala do futuro, né? A ideia é que elas sejam melhoradas e justamente fiquem mais intuitivas. Então, a sala do futuro, esse é o link, né? Tem também o aplicativo, mas nesse momento a gente vai focar aqui na versão web. A questão é mais, vamos dizer, a padronização da tela, mas as funcionalidades, né? Todas elas aparecem ali, são as mesmas. Então, quando você entra ali nessa página inicial, né, da home,
ela já vem com esse menuzinho lateral aqui, ó, já na tela. Então, tarefa, redação, material digital. E aqui embaixo, todas as plataformas de aprendizagem, né, que o estudante tem. Da mesma maneira que ele vai estar aqui, ele tem também nesse menuzinho lateral. O único acréscimo, né, os únicos 2 acréscimos que a gente tem no menuzinho lateral, que a gente não vai ter aqui, é o boletim, que o aluno pode ali fazer a visualização do boletim dele, e as configurações. Nessas configurações, por sinal, é onde fica, né, a parte ali de acessibilidade em relação ao modo claro e ao modo escuro. Então, se quiser fazer alteração, né, por exemplo, aqui ele está no formato tradicional que é o modo claro, mas você pode ali ir trocar para o modo dark, né, ou o modo escuro, se o estudante assim desejar. Eu sei que eu vou falar isso umas 300 vezes, mas é que realmente essa plataforma hoje, tá, só está disponível para os estudantes. Então, é claro, eu pelo menos super recomendo que, se possível, peçam para um estudante, né, o login dele, para que vocês também possam navegar, para que vocês também possam ver, vamos dizer, na prática ali, né, testando, né, a sala do futuro, para que vocês ali também entendam como funciona e talvez como isso também possa ajudar aí nessa rotina da escola. Então, começando pelo tarefas, né? Então, agora tarefas e redação separado. O tarefas, a identidade visual, né, é muito parecida de ambos, mas o grande ponto é a presença dos filtros e dessa identidade visual, que é... Agora as tarefas, elas vêm nessas caixinhas aqui, né, que ele abre e ele é levado diretamente para a tarefa. Aqui ela vem a disciplina aqui em cima e o status dessa tarefa. Essas, no caso, na hora que você abre, né, a tarefa pela primeira vez, o que vão aparecer são todas as tarefas que estão pendentes, ou como ele coloca aqui, a fazer. Você também pode filtrar por todas as tarefas, por tarefas concluídas, enfim. E você também consegue filtrar pelo componente. Então, eu quero saber todas a fazer de história. Quero ver todas as tarefas de geografia. Então, você tem as opções aqui, né? Então, a fazer, rascunho, correção, revisão. As tarefas, elas não vêm apenas a disciplina e o nome. Aqui embaixo também dá para ele ver o tempo que ele tem para fazer essa tarefa. O que, por exemplo, voltando aqui, você tem uma tarefa de sociologia que tem 1 dia para você fazer. E aí você tem essa de OE, que você tem 13. Então, bom, a prioridade neste momento seria fazer a que expira amanhã e não a que expira daqui 2 semanas. Então, fica visual também para o estudante para saber quais as tarefas que às vezes ele comeu bola e está atrasado e ele precisa fazer, e quais ele ainda tem um prazo aí para poder realizar. Então, todas essas informações, elas já aparecem na hora que ele abre. Então, ao invés dele ter que ir lá procurar a tarefa, ver pelo nome da tarefa, abrir para ver se fez ou não, já está tudo aqui para ele. E principalmente esses filtros. Então, eu vi que, por exemplo, a professora me falou que eu tô com umas tarefas atrasadas de gel. Você tá caçando a atividade de gel. Eu vou ali, status a fazer, componente, geografia, tá? Então, ele pode fazer essa seleção e também pelos cursos. Então, nessa primeira parte aí, só tá aparecendo no grosso, né? Vamos dizer, os itinerários formativos e multiplica. Mas mais para baixo, no final do filtro, você tem as disciplinas de formação geral básica. Então, sociologia, filosofia, história, enfim. Essas disciplinas, elas estão mais para baixo. Mas aqui você consegue fazer a seleção por disciplina. Passando para a redação paulista, o visual é parecido, também são essas caixinhas. Só que aqui você justamente vai ter outros status, né, nessas caixinhas. Então, por exemplo, essas 2 estão concluídas. Pelo que eu me lembre, quando ela está em rascunho, ao invés de ser essa lateralzinha aqui verde, ela é uma lateralzinha azul, se eu não me engano, e vem escrito rascunho. E quanto tempo ele tem para entregar esse rascunho. Então, todas, né, indiferente se é tarefa ou redação, o visual é o mesmo. Então, ele vai ter aqui embaixo a barrinha dizendo quanto tempo ele ainda tem para fazer a redação, ou enfim, para poder corrigir. E qual a redação, enfim. Então, ele também consegue filtrar aqui pelas redações feitas, não feitas, em rascunho. Então, isso facilita também para o aluno se organizar e ver só as informações que ele precisa. Então, ao invés de muitas vezes ele se perder ou ficar confuso, porque está tudo ali amontoado, não, ele consegue fazer essa divisão e a ideia é que justamente ele consiga gerar mais autonomia e gestão própria, né, autogestão nesse processo.
Ele também tem acesso aos materiais digitais, e aí só um adendo, não só os materiais digitais, mas é a ideia de todas as plataformas, que ele não precise fazer login de novo. Então ele clicou, ele já é redirecionado logado para a plataforma, ou no caso aqui, para o material digital, né? Aqui eles dão um exemplo do material digital, mas é a mesma navegabilidade, né? Pelo repositório, porque justamente ele te encaminha para o site do repositório. As plataformas de aprendizagem, ele pode, tanto naquele menuzinho que fica ali na home, ou ele pode vir aqui nas próprias plataformas de aprendizagem e entrar por esse caminho. Então, elas aparecem aqui para o estudante, ele clicando, é redirecionado, já logado para a plataforma. Acho que esse é o grande ponto. A Sala do Futuro, ela tem uma intencionalidade de otimizar esses processos, né? Deixar mais intuitivo, mais orgânico, mais visual para o estudante. O boletim é o mesmo processo, né? Então, normalmente, os estudantes, eles vão, né, dentro de um cotidiano ali, vamos dizer, né, do habitual, eles entram na sede para ver boletim. Então, uma maneira também de facilitar e centralizar esses processos é que agora ele também consegue ver o boletim dele pela Sala do Futuro. Então, aqui, ele só coloca a data de nascimento e qual ano ele deseja ali o boletim. Então, por exemplo, aqui eles deram um exemplo de boletim de 2019, então você também consegue pegar esses boletins retroativos, não é só o do, vamos dizer, bimestre vigente ou ano vigente, você consegue pegar esses retroativos e ele consegue fazer aí o download do boletim dele, né? Então, um boletim regular aqui é só um exemplo. A Sala do Futuro, ela é bem básica, essa é a ideia dela, é ser intuitiva, prática, sem muitas burocracias e muitos processos, justamente para mitigar aqueles problemas que já estavam aparecendo no centro de mídias e que a gente já reportava, tanto enquanto, né, vamos dizer, uma D regional, mas enquanto SEDUC, né, porque quando a gente muitas vezes vai nessas reuniões ou a gente tem encontro com outros PEGs, a gente vê que várias coisas que, né, aparecem para vocês enquanto problemas ou quanto dificuldades, também vão aparecer em outras regiões, né, para outras pessoas. O grande ponto, né, é que agora a Sala do Futuro, ela ainda está no projeto piloto, a ideia é que médio e curto prazo ela seja implementada para toda a rede, mas nesse momento, enquanto ela ainda está em construção, enquanto ela ainda está, vamos dizer, em testes, entre aspas, que vocês se apropriem dessa plataforma, então já passem para os estudantes começarem a utilizar, começarem a fazer essa migração para a Sala do Futuro, e dentro desse processo, que tragam para nós, né, no caso eu, Fabiana aqui da DE, quais são ali os problemas que vocês têm visto na plataforma, se tem alguma coisa que não está funcionando, ou até trazer feedbacks positivos, por exemplo, está funcionando, ajudou, trazendo aqui um recorte de duas experiências que a gente teve aqui, mas, por exemplo, um dia o Centro de Mídias caiu, semana passada, enfim, diferente da data de gravação, mas assim, não faz muito tempo, o CMSP caiu no grupo para os professores do FEITenta pela Sala do Futuro, e, por exemplo, o CMSP estava fora do ar, mas a Sala do Futuro funcionou e eles conseguiram dar andamento às atividades, ao uso das plataformas, mesmo com o CMSP fora. A outra coisa foi a experiência de algumas escolas que trouxeram que o Sala do Futuro ajudou os alunos a terem um controle melhor, principalmente sobre as tarefas, né? Que é essa questão de ter o prazo, de ficar ali visual que você tem que fazer o que você já fez, que isso ajudou os alunos a gerenciarem melhor esse processo das tarefas e das redações. Então, como o piloto para que justamente no lançamento ele seja, né, disponibilizado para a rede com menos erro, com o maior número de recursos úteis possíveis, a ideia é vocês trazerem feedbacks do que não está funcionando, né? Se está funcionando, se está ajudando, mas também o que está faltando, né? Que é importante lembrar que, ainda que, obviamente, seja uma plataforma feita pela SEDUC para as escolas, existem certas coisas que apenas vocês que estão aí conseguem ter uma visão, ou que o professor que está em sala de aula, ou que o estudante consegue falar, poxa, mas isso poderia estar melhor, mas esse recurso podia ter aqui. E aí a gente cada vez mais possa ampliando, né, e fazendo com que, nesse caso, como vai ser uma migração, para que a Sala do Futuro ajude, né, dentro desse cotidiano escolar e facilite esses processos. Então, acho que é isso. A única coisa, relembrando pela 15ª vez, Prova Paulista, segundo bimestre, 17 a 26, é pelo CMSP.
por enquanto, Sala do Futuro ainda é um piloto, né? É um aplicativo aí que ele está sendo construído para justamente ser disponibilizado assim que possível. E que qualquer coisa que vocês precisarem, só entrar em contato comigo, que a gente vê aí como a gente pode resolver, como a gente pode ajudar. E não se esqueçam, por enquanto, só para estudantes. Então, não peçam para os seus estudantes para eles abrirem para vocês, para que vocês consigam mexer. Mas tentem explorar esse recurso, né? Porque, pelo menos, os feedbacks que nós temos recebidos, ou até em reuniões com a Seduc, onde tem outras diretorias trazendo as experiências delas, têm sido muito positivos e o feedback é que tem ajudado os professores aí nesses pequenos pontos aí do dia a dia, né? Como o controle das tarefas. Então é isso. Eu agradeço muito qualquer coisa. Estamos aqui sempre para ajudar. Então, até a próxima.